Olá, ouvintes da Rádio Mundial, aqui é Pai Anderson de Lugum Edé. Eu tenho estado com vocês terças e quintas-feiras, né, com o maior carinho, e eu acho que eu tenho tocado o coração de muita gente, porque o intuito de estar aqui na Rádio Mundial e de fazer esse trabalho que a gente faz aqui é realmente tocar o teu coração, despertar alguma coisa, né? Chega um momento na nossa vida que a gente cansa, chega um momento na nossa vida que a gente quer uma renovação, que a gente quer mudança, a gente precisa acordar, né? E a gente só acorda num caminho de fé. Não existe um outro caminho. Então, daqui a pouquinho eu estarei atendendo vocês. Se quiserem ligar para a Rádio Mundial, o telefone é 0 Operadora 11 3171 0221, 0 Operadora 11 3262 4490. Eu vou bater um papinho com vocês agora e a gente já inicia o nosso programa de hoje. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Provérbios 14, versículo 12. Por que eu disse essas palavras, né? E como eu sempre digo que a nossa vida é bíblica. Nós vivemos como Jó viveu, nós vivemos esperando algo, nós vivemos lutando por algo e temos que acreditar, temos que confiar. Porque quando a gente não confia, a vida parece que fica vazia. A gente sente um vazio dentro de nós. E muitas pessoas estão sentindo dor, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas desiludidas. As pessoas criam sonhos dentro delas e depois perdem aquela vontade de lutar porque perdem a força, cansam de escutar o não, cansam de escutar, né? O mundo parece que está conspirando contra a sua própria energia. Então chega uma hora, como eu digo, que a gente precisa mudar, a gente precisa acordar, a gente precisa de uma renovação. Por isso, um caminho de fé, saber se você está caminhando. O oráculo, ele mostra o seguinte, gente, o oráculo mostra a sua própria energia e ela vai dizer para onde você está sendo conduzido nesse momento, né? Muitas pessoas não sabem para onde estão indo, não sabem o que está acontecendo com elas. Muitas pessoas perguntam assim e falam, né, quando estão numa mesa de jogo, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu acho que tem algo de errado dentro de mim. Ou no meu destino, tudo para mim é muito difícil. Ou tudo para mim parece que eu já cansei, eu me sinto cansado. Isso é muito normal e natural da gente escutar hoje do ser humano. É por isso que a gente vem até você, através da Rádio Mundial, eu, consagrado falando de axé, Pai Anderson, né? Chego até aqui para falar com vocês realmente sobre a própria vida, sobre a nossa vida. Eu não trago fundamentos da religião, do que eu aprendi, eu não trago simpatias, eu não fico trazendo nada que vocês possam fazer em casa, porque eu acho que não é certo, não é justo. A gente não pode fazer quando a gente está fraco e tem situações que a gente faz e não está preparado, ou a gente não está com a casa também preparada. Então o nosso papinho de hoje é sobre como nos vemos, como nos sentimos. Porque a gente almeja tanta coisa na nossa vida, a gente tem tantos propósitos, desejos, tem pessoas que buscam a felicidade, quer um bom emprego, quer trabalho, dinheiro, quer a realização, sabe, financeira, e outros procuram um grande amor e necessitam disso, mas elas às vezes não acreditam mais. Elas às vezes não sentem isso mais dentro delas. Elas pedem essa força. E quando a gente está fraco, a gente não consegue se imaginar numa situação de realização, de felicidade. Porque a gente pensa no dia de hoje e vivencia o dia de hoje. O dia de amanhã tem muito a ver com o que você está sentindo hoje. Se você hoje se sente fraco, se você hoje está debilitado espiritualmente, degenerado, sem energia, com aquela anemia espiritual que eu sempre falo aqui, você não vai conseguir chegar no teu caminho aquilo que você almeja, porque você está fraco, enfraquecido, você não sente isso dentro de você. Nós precisamos sentir aquilo que desejamos. Nós precisamos ter força. E no momento que você passa por um desânimo, no momento que você passa por uma frustração, uma desilusão, seja ela amorosa, seja ela profissional, ou seja ela, a gente acaba absorvendo essa energia. Né? A gente absorve o negativo disso. E o negativo nos consome, o negativo nos entristece. E muitas vezes nós não somos o que pensamos ser. Eu digo isso sempre. Eu tenho falado
exatamente sobre isso, porque a gente cria um ser imaginário, né? Então, muitas pessoas se sentem fracassadas e se sentem inúteis. Às vezes a pessoa não tem autoestima, às vezes a pessoa tá completamente no negativo e fica ouvindo aquela vozinha, né? Porque tem uma vozinha que fica dentro de você, que é a voz do negativo, que fica falando o tempo todo, falando com você, falando, não vai dar certo, não adianta tentar, não vai conseguir, você não vai conseguir. Não tem como você conseguir isso. O caminho é muito espinhoso, vai doer muito, você não vai chegar onde você vai chegar. Aí tem aquela vozinha diz assim, mas por que você, justamente você vai prosperar, vai ficar bem de vida? Porque aquela vozinha fica te martelando, te matando por dentro. E essa voz, ela existe. Só que nós usamos ferramentas na religião. Nós utilizamos ferramenta para acordar esse positivo. A gente tem estado de espírito que a gente precisa. A gente precisa se sentir próspero. A gente precisa se sentir amado primeiro. A gente precisa se sentir encantado. Porque quando a gente tem esse estado, a gente é a lei da atração. A gente atrai o positivo. A gente atrai aquilo que a gente sente dentro de nós. E nós precisamos disso, trabalhar isso. A nossa religião, que eu venho do candomblé, fui iniciado muito jovem, e hoje estou na Umbanda, mas a Umbanda, que eu sigo as regras do candomblé, sigo minhas regras, aquelas regras de fundamento muito antigo, do velho, né? Porque nós praticamos uma religião milenar, nós praticamos uma religião que já existe há milênios de anos. Cristo, quando chegou à Terra, ele respirava o sopro sagrado, a natureza já se fazia presente, então o orixá já existia. Porque nós louvamos o orixá, nós louvamos a natureza e nós louvamos a nossa essência, né? A nossa própria essência. Então, é como eu estou falando agora para vocês, nesse momento, que muitas vezes nós não sentimos assim. Nós temos que buscar a nossa essência, nós temos que buscar a nossa natureza, nós temos que buscar aquilo que a gente realmente almeja. Por isso que dizem, né, tem até um ditado que diz assim, se você não vai, se dentro de uma umbanda ou dentro de um candomblé, você não consegue o que você quer, você não consegue em lugar nenhum. Por que dizem isso? Porque você consegue encontrar o eixo, você consegue encontrar a tua essência, você consegue encontrar é um encontro com você mesmo. A gente precisa se encontrar com a gente mesmo. Porque quando a gente tem esse encontro com a gente mesmo, a gente consegue chegar onde a gente pode chegar, a gente precisa chegar. Então nós temos odus, nós temos orixás, nós temos nossa cabeça que tem força, que tem também energia, nós temos aí uma série de situação com o Exu, que é o caminho, que nos mostra o tempo inteiro as encruzilhadas, que nos mostra que a gente tem caminho, nos mostra que a gente pode caminhar assim, porque ele tem a chave de todos os chakras, ele tem a chave de todos os caminhos, da prosperidade, do amor. Exu tem a chave. Nós precisamos estar bem. Orixá é isso. Ori, cabeça, chá, casa. É nosso templo sagrado. Quando a nossa cabeça está organizada, quando a gente não está se sentindo tão fraco, a gente consegue caminhar firme. Então, para que serve o oráculo? Para você saber aonde você realmente está. É uma bússola, é um direcionamento para a sua vida. Porque se você hoje está numa situação difícil, você não consegue enxergar o amanhã. E a vida é cercada de mistérios. A gente vive os mistérios de Deus o tempo todo. Nós vivenciamos mistério. E quando a gente passa a descobrir muitas coisas sobre a gente, sobre o nosso destino, sobre o nosso caminho, a gente já tem meio caminho andado. A gente já consegue meio caminho para tudo. Se você está na direção certa, se você está caminhando bem, se tem caminho para um amor, se tem caminho para uma parte profissional, para um crescimento, para um processo na justiça, por que está tudo parado na tua vida? Por que nada acontece? E você tem vivido invisível. Às vezes, você está precisando começar a se sacudir. Nós não viemos para essa terra para ser infelizes. Nós viemos para nos curar, mas nós temos que ter fé, nós temos que manter uma energia conectada aos deuses. Porque aí sim, nós vamos pensar positivo, nós temos equilíbrio e nós vamos conseguir força para caminhar. Essa força que você está precisando agora, nesse momento, você aí que está me ouvindo, nada é por acaso. Se você está me ouvindo, você deve estar sendo tocado por essas palavras.
Porque a gente, um dia na vida da gente, a gente enfraquece sim. Porque eu já me senti assim também. Eu sou um sacerdote, mas eu também já me senti assim. E vou correndo buscar ajuda quando eu tô assim, com a minha raiz. Porque a gente tem que ter pedigree. Pedigree que eu falo é raiz. Nós precisamos ter raiz. Porque quando nós temos raiz, a árvore pode quebrar até um galho, pode vir um tsunami, uma ventania. Mas a raiz segura. A raiz é firme. E a nossa raiz é a da fé. A nossa raiz é aquela que a gente acredita firmemente nos propósitos de Deus, firmemente nos nossos propósitos, e que nada nos tira do caminho daquilo que a gente precisa buscar, daquilo que a gente deseja na nossa vida. Porque as pessoas, hoje, elas têm muito preconceitos, e o preconceito são com elas próprias, porque não existe, muitas vezes, a religião, ela te chama. Eu estou acostumado, porque eu conheci muitas pessoas que falavam da Umbanda, do Candomblé, e falavam, mas quando sentiam uma dor que não conseguiam resolver, corriam para me ligar, corriam me buscar, pedem socorro. Então, a gente nunca pode cuspir para cima, porque quando a gente cospe para cima, cai na testa. A gente precisa ter força, a gente precisa saber que a gente tem um direcionamento do que a gente precisa, né? Buscar aquilo que a gente precisa. É por isso que eu digo, muitas vezes uma mesa de jogo te ajuda. O meu telefone, tem muita gente me ligando, né? Tem muita gente marcando consulta. O meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu vou repetir meu telefone de novo, 0 operadora 11 9 8419 5090. Se vocês quiserem marcar uma consulta, as minhas consultas não são caras. Eu atendo também por WhatsApp, para quem está no interior, né? Tem muita gente me ligando do interior, dando nome completo, data de nascimento, eu apuro a placenta, vejo como é que está o caminho da pessoa e passo a consulta para a pessoa. Depois ela faz as perguntas que ela quer depois da consulta, né? Então, é importante isso. É importante que a gente saiba para onde a gente está indo. É importante que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui. Para onde nós estamos indo, né? Caminhando. É isso aí. E quero dizer para vocês que eu estou no Facebook também, Sagrado Falando de Axé, Anderson de Logum Edé, no Face. E no YouTube tem uma conta, Sagrado Falando de Axé. Vocês podem se inscrever também nessa conta, que é interessante, porque a religião não se faz sozinha. É importante que vocês interajam, né, com o Sagrado. E eu estarei aqui toda terça-feira às 2h30 e toda quinta-feira às 2h30 da tarde. Já tem gente na linha? Alô? Alô? Alô, meu nome é Francisca. Pois não. Eu gostaria de saber o que está impedindo o meu crescimento, minha promoção na empresa que eu trabalho. Porque, assim, sempre tem a vaga, eles prometem, a próxima vai ser você, mas, assim, quando surge a vaga, eles colocam uma pessoa que não tem nada a ver e vem me dar uma desculpa super esfarrapada. Diz que não era o momento. Qual é o seu nome completo? É Francisca Arruda Gonçalves. Data do seu nascimento? 4/10/76. Olha, minha filha, você também enfraquece muito. Você fica muito enfraquecida. Você absorve muita coisa e se enfraquece. Eu acho que você precisa se fortalecer para você conseguir alcançar o que você deseja, porque você também não sai de lá. Não tem uma saída sua de lá. Mas é isso que eu digo. A gente, para não se tornar invisível, a gente precisa fazer movimento na nossa vida espiritual. Porque você também não fica bem. Muitas e muitas vezes você também não fica bem. A sua energia não fica legal, né? Então, não depende só da empresa fazer a promoção. Depende da sua energia para isso também. Que é o que eu estou dizendo aqui agora. Nós conquistamos, com a nossa energia, nós conquistamos o que a gente precisa. Entendi. Entendeu? Você precisa estar afinada. Dizem que nos Estados Unidos, a pessoa quando vai contratar alguém, muitas empresas fazem astrologia, astrologicamente, uma cabala, para saber se a pessoa tem o signo da empresa. Tem muitas pessoas que vivem dos mistérios. Os Estados Unidos é secado, as pessoas se secam de mistérios, eles gostam muito disso. Então, para saber se você tem o signo do negócio. Às vezes você tem o signo da coisa, mas ainda não incorporou o negócio. Você precisa se cuidar, porque você enfraquece demais. Eu estou ficando chateada porque eles prometem,
Aí quando chega na hora, eles inventam uma desculpa. Mas é você... que nem experiência tem. Mas o problema não está com... Não, o problema não está com eles, está com você mesmo. O seu jogo, o seu jogo será tá dizendo que você está enfraquecida, minha filha. Não entendi. O seu jogo está dizendo que você também está enfraquecida. Entendi. Mas será que essa promoção vem? O que tem que fazer para me fortalecer? Depois você me procura. Aí eu te ensino umas coisas. Eu quero dizer para vocês que eu estou atendendo no Metrô Saúde já. O Templo do Sagrado já está pronto. Então quem quiser estar marcando consulta, já podem estar marcando consultas, né? Já estou lá direto trabalhando. Uma quadra do metrô, é bem pertinho. Quer dizer, para quem vem do interior também é fácil, de fácil acesso, né? Alô? Ué? Pois não? Oi, é a Rosângela. Eu estou com tudo isso que você falou e mais um pouco. Ah, obrigado. Ai, eu adoro escutar você. Ó, minha data 11/12/1966. Eu tô bem pra baixo, tô precisando urgente. E é no teu espaço. Fiquei feliz que já tá pronto. Já tá prontinho, graças a Deus. Ó, eu tô no São Judas. Você vai estar na Praça da Árvore? Eu tô no Metrô Saúde, uma quadra ali. Ah, então vou verificar direitinho e vou correndo. Vai sim, meu filho. Então, você pode falar qual é o comigo seu só um nome pouquinho, completo? então? Porque eu tô assim, nesse desânimo, acordando muito às 3 horas da manhã. Sei. Estou assim, Qual sem rumo. no seu nome completo? Rosângela Aparecida Azevedo Barcelos. Data do seu nascimento? 11/12/66. Você absorveu um ventozinho, minha filha. Você absorveu um vento negativo. Já tem um tempo que você enfraqueceu. A tua cabeça está fraca. Então o que que acontece? A gente, quando enfraquece, a gente absorve muitas coisas negativas. Aí tem que tomar muito cuidado com a fraqueza, com a anemia. Porque a anemia, ela traz situações complicadas para a nossa vida. As pessoas quando estão com anemia, quando estão fracas e enfraquecidas, elas podem pegar um encosto, elas podem, sabe, elas não conseguem, a matéria também pode ser afetada, que é a parte física. A pessoa começa a ficar doente também, entendeu? Então, assim, o fato de você acordar às 3 horas da manhã, é isso, a sua cabeça fica muito fraca, você fica desgastada, você está muito desgastada, e aí, quando chega de dia, você está sem força, você está completamente sem força. Sim, tô mesmo. Entendeu? Então, você depois me procura, e aí a gente vê isso direitinho pra você, pra eu te ensinar algumas coisas. Tá, e você acha que tem alguma coisa que fizeram pra destruir minha vida? Não, não tem nada. Nada. Tá, eu vou te procurar e vou pegar o endereço e o telefone agora. Tá bom, minha filha. Tá. O meu telefone, o telefone do Sagrado, é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Eu estou atendendo no Metrô Saúde. Para quem quiser estar marcando consultas, minhas consultas não são caras, né? Eu queria que vocês vissem isso, porque as pessoas às vezes elas têm muito medo, né, de chegar até a nós. Muito medo. Mas tire esse medo, porque é o que eu digo, se a gente não tem um encontro com o sagrado no início da nossa vida, quando a gente está começando a nossa vida, quando a gente é jovem, no meio a gente vai ter, ou mesmo que seja no final a gente acaba tendo. Então, já que tem que ser, às vezes, muitas vezes a gente procura para prosperar, para caminhar, para ser feliz e para ficar realizado, né? Alô? Alô? Pois não? Boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, minha filha. Eu estou ouvindo seu programa hoje e estou gostando muito das palavras que o senhor está falando, me tocou profundamente, e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a minha espiritualidade. Pois não. Eu gosto muito da área da espiritualidade, me atrai demais. Eu tenho muita vontade de fazer cursos, de me aprofundar e de trabalhar com isso. E eu gostaria de saber se esse é o caminho para minha alma. Qual é o seu nome completo, meu filho? É Márcia Ribeiro, minha data é 19 de fevereiro de 75. Tem talento, sim. Tem talento. Oxum te dá esse talento. Oxeturá te dá. Você é muito sensível. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Na espiritualidade tem muita gente que entra, né? E muita gente entra, muita gente aprende muita coisa, muita gente tenta desenvolver muita coisa. Só que a gente tem que aprender o seguinte, a gente tem que ter pra dar. Ninguém dá o que não tem.
Então, quando a gente entra na espiritualidade, a gente precisa saber que muitas vezes a gente tem que estar preparado para mexer com o negativo do outro. Porque quando a gente mexe com o negativo do outro, a gente acorda situações misteriosas, os mistérios que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. Às vezes até um reiki, quando você dá no outro, você não sabe o que o outro tem. Então muitas vezes você precisa estar preparado. Porque você, quando a gente fala em fazer algo para ajudar alguém, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode ajudar, mas tem que saber de que tipo a gente vai ajudar, de que forma a gente vai ajudar, para não acordar o negativo do outro. Se o outro tiver um negativo muito forte, ele pula em cima da gente, né? Ele toma a nossa vida também. Então existem situações que a gente precisa cuidar. Você tem talento, tem dom, pode seguir por esse caminho sim, tem sensibilidade para isso, mas antes de mais nada, se cuide. Antes de mais nada, faça a sua base, para depois você cuidar das pessoas. A gente precisa ter para dar e saber que se a gente mexer com o negativo do outro, a gente mexer com as coisas que estão adormecidas no outro, a gente pode também ter problema. Porque o negativo tem muitas coisas que... o negativo é muito inteligente, né? Tudo que a gente vivencia aqui está junto com o negativo. O negativo conhece tudo isso que a gente conhece hoje, que a gente sabe. Então a gente tem que entender que eles não estão de olhos fechados. Eles estão de olhos abertos. Tudo que é negativo está de olho aberto. Então quando a gente cutuca alguma coisa na vida do outro, a gente tem que tomar cuidado com a nossa. Ninguém dá o que não tem. A gente tem que ter para dar. Viu? Tá certo. Então se oriente assim. Aí qualquer coisa você marca uma consulta comigo que eu converso mais um pouquinho com você. Tá? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. É André Luiz de Oliveira Taliani, 9/12/81. Pai Anderson, o senhor acabou de falar de espiritualidade, eu venho buscando também desenvolver. Quando eu era mais novo eu conseguia ver algumas coisas e eu queria saber dessa área, assim, se eu vou conseguir evoluir e se você poderia me ajudar com isso no seu consultório. Sim, posso te ajudar sim. Qual é o seu nome completo? André Luiz de Oliveira Taliani. Data do seu 9/12/1981. Sim, você precisa realmente se cuidar, porque você tem caminho para até desenvolver essa mediunidade, desenvolver a sua espiritualidade, para você ficar bem com equilíbrio. Mas preste bem atenção. Tem que tirar algumas coisas de você. Tem que mexer com você. Primeiro a sua energia, primeiro você, né? A gente prioriza primeiro a pessoa, o médium, né? Porque um médium que está na Umbanda desenvolvendo, não é porque ele está na Umbanda desenvolvendo, que se ele não cuidar da vida dele, ele não consegue ficar recebendo energias, orixá, energias como entidade, guias, por um ano, porque ele enfraquece. Então, quando a gente está dentro de um terreiro ou quando a gente está em algum lugar que a gente começa a trabalhar e desenvolver a nossa espiritualidade, a gente já tem que começar a se cuidar. Porque não é porque você está dentro de um lugar, de um templo sagrado, recebendo as energias, os guias, as entidades, é que você vai poder ficar tranquilo porque está desenvolvendo. Não, aí sim você precisa se cuidar. Porque ninguém aguenta trabalhar um ano dentro de um terreiro se não se cuidar. Entendi. Porque senão acaba absorvendo todo o negativo do terreiro e levando para casa. A gente vira esponja, o médium já é esponja. Né? Então depois se você marca uma consulta comigo que eu vejo direitinho pra você, tá? Tá ok, obrigado. Quero dizer a vocês que eu estou já atendendo no Metrô Saúde, uma quadra do metrô. Pra quem tá no interior eu atendo por WhatsApp. Meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Repetir meu telefone 0 operadora 11 98419 5090. E dizer para vocês que eu aguardo por vocês. As minhas consultas não são caras e tem como você chegar até a mim, pelo menos se orientar, pelo menos tirar esse peso que vocês têm da dúvida, dos mistérios, né? Daquilo que está te afligindo tanto, de não saber para onde está indo, porque quando a gente está com problema a gente fica cego. E a gente precisa, pelo menos, saber como a gente está nesse universo, né? Porque as coisas estão aí e a vida está acontecendo. E a gente tem que ser feliz. Motumbá, Motumbaxé.